Rapaziada, vocês sabiam que as línguas estranhas bíblicas não são línguas estranhas no sentido de sons aleatórios, que é o que a gente mais vê por aí nas igrejas, mas são sim línguas idiomáticas? Bom, é isso que eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês. Está sendo levantado muito esse tema, tanto pelos pentecostais quanto pelos reformados, tendo essa briguinha de egos. Que as línguas estranhas são línguas estranhas, que são línguas dos anjos, a glossolalia que a gente fala diretamente com Deus e nos edifica, que todos os crentes devem ter acesso a isso. Eu quero mostrar uma perspectiva mais reformada para vocês desse tema, perspectiva que eu sigo, não é puramente sensacionista, eu brinco que eu sou um devanecentista concêntrico nessa posição. Dentro da igreja presbiteriana que eu faço parte, um líder de jovens acredita na glossolalia, por incrível que pareça, na igreja presbiteriana. Porém, ele não fica falando por aí e tudo mais. Eu quero dar aqui minha posição do porquê que eu acredito que são idiomas. E também a posição de uma pessoa que passou a vida inteira praticamente numa igreja pentecostal até chegar do nada em uma igreja reformada. Primeiramente, caso você queira ler e entender um pouquinho mais desse assunto, eu recomendo um livro Fogo Estranho, se eu não me engano, do John MacArthur. Eu vou deixar aí na descrição com o meu link de afiliado, caso você queira comprar. Você me ajuda financeiramente, tá certo? Recomendo muito você ir. E hoje eu sou graduando em Teologia Reformada e vamos falar um pouquinho sobre as línguas estranhas. Você já se inscreve e vamos nessa. Antes de tudo, esse vai ser um vídeo onde eu vou fazer um pouquinho de exegese. Estou com o roteiro aqui aberto, então vamos ponto a ponto. Primeiramente, a palavra línguas no grego, que basicamente o termo usado, que a gente tem que pegar o contexto que foi escrito na época, é a linguagem original, o termo usado é glossa. Glossa é literalmente língua, que pode ser tanto o órgão quanto uma língua idiomática. O ponto que desmonta a ideia de que a glossolaria exista, é que em nenhum momento o termo por si só significa som espiritualmente incompreensível. Outro ponto que me atesta a acreditar mais na parte da xenolalia, que é o de línguas idiomáticas, é o seguinte: vamos abrir aí sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 6. Show, vamos abrir Atos, capítulo 2, verso 6. Aqui, verso 6, que fala o seguinte: assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Alguns pentecostais mais assíduos vão falar, cada um ouviu falar em sua própria língua, porque foi um milagre de Deus. Era falado uma língua que não era compreendida, a glossolaria, porém Deus os fez compreender. Outros pentecostais ou neopentecostais, como o John Bevere, vai falar que existem três tipos de língua: os sons, a língua dos anjos, as línguas idiomáticas e outro tipo de língua. Porém, hoje o que é mais acentuado é a glossolalia, que não são sons idiomáticos. Eu acho que a posição de John Bevere, quando eu era neopentecostal, escutava muito ele falar isso. Porém, aqui é uma confirmação, isso daí o John Bevere tá certo, de que era cada um falando em uma língua idiomática, na língua daqueles povos. O contexto geral mostra que tinha crentes, que tinha gente de toda parte do mundo, e eles ouviam falar naquela língua materna deles que eles ouviam, judeus de toda parte do mundo, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, a Panfília, Egito e tudo mais. Ou seja, como que eu posso dizer, uma evidência da xenolalia, que eles estariam falando em línguas idiomáticas. O que me pega é porque a gente abrindo aqui no grego, eu vou abrir aqui a minha Bíblia Interlinear, vai estar no Strong, mas você pode até confirmar no online, ou qualquer... Bora lá. Atos dos Apóstolos aqui. Quando a gente fala em questão de línguas, cada um falando em sua própria língua, o termo aqui usado é dialecto, do grego. O que que o dialecto significa? É literalmente idioma. Se não fosse um idioma, se fosse uma glossolaria mesmo, não estaria aqui dialecto. Estaria aqui o próprio glossa, cada um ouvindo sua própria glossa e tudo mais. A gente poderia ainda tentar entender isso. Mas está dialecto. A gente indo um pouquinho mais à frente, no verso 8, mais uma vez, a gente vê dialecto que ele fala.
como nós estamos ouvindo cada um em nossa própria linguagem, em nosso próprio dialecto. Basicamente, ele fala isso aqui. Aqui não tem mistério, eu acho que muitos pentecostais também concordam. Principalmente, eu tô pegando a referência do John Bevere, mas muito pentecostal não concorda com John Bevere também. Mas creio eu que muito pentecostal aqui não tem dúvida nenhuma que aqui eram idiomas humanos reconhecíveis. Só que aí que tá. O padrão de Atos 2 se repete, o padrão original da chinelaria se repete. No Pentecostes, pessoas de várias nações, cada um ouviu em seu próprio idioma e é listado os povos. A lista de povos é explícita. Isso é xenolalia e não a glossolalia moderna. Se fosse uma língua dos anjos ou som espiritual, ninguém teria entendido nada. Porque se é a glossolaria que é falado lá, é um milagre que acontece de Deus dar a gente a entender, não sei o quê, porque hoje a maioria das pessoas não consegue entender. Ah, porque o dom não é para todo mundo. Sim, o dom de línguas também não é para todo mundo e todo mundo fala, na teoria. E outra coisa, o dom não é para todo mundo e tal. Tá, que as pessoas que nem crentes eram, que vieram a se converter depois da pregação de Pedro, conseguiram entender palavra por palavra, não faz sentido nem logicamente no sentido bíblico. Ou seja, a maioria dos pentecostais, isso daqui eu acho que não é nem dúvida, pelo menos grande parte, entende que Atos 2 é uma língua idiomática. Porque fica claro no texto e contexto. Porém, a gente entra no ponto de divergência, que alguns dizem que é o outro tipo de língua estranha, que aí vem a glossolaria, que é 1 Coríntios 14. O texto que o povo usa para defender as línguas estranhas. Porém, o povo não lê direito. Não lê, não lê. Tipo, a gente tem lá falando que a gente se comunica diretamente com Deus. Tá, mas vamos tentar entender. Bora lá. Primeira epístola aos Coríntios, vamos abrir aqui. Do capítulo 14, verso 9. Tô lendo tudo na NAA, tá, galera? Pra mim é a melhor versão. 1 Coríntios 14, verso 9, primeiramente. Vamos aqui. Cadê verso 9? Ele fala o seguinte: assim também vocês, se com a língua não disserem palavras compreensíveis, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão falando como que falando ao vento. Aqui, Paulo não está incentivando a bagunça, não está incentivando cada crente falar uma língua estranha. Ele está corrigindo, porque todo mundo falava a xenolalia. Ah, mas se ninguém entende, não sei o que, fala diretamente com Deus. Cara, se tu tá falando um idioma que nem tu entende, nem a igreja tá entendendo, obviamente aquela oração você tá fazendo você diretamente para Deus. Só ele que tá entendendo. É isso que Paulo está tentando falar aqui no capítulo 14 de 1 Coríntios. E aqui, especialmente, ele não está incentivando todo mundo a falar em línguas sem um intérprete. Ele está incentivando a falar normal, a expor as escrituras. Se fosse uma língua celestial também incompreensível, porque Paulo exige a interpretação. E outra, o sinal da língua estranha, das línguas, eu vou falar línguas estranhas, mas entendo como línguas idiomáticas. O sinal das línguas que não entendemos não é para nós crentes, não é para nós crentes nos admirarmos com aquilo, é para os gentios, para a gente provar aquilo não é um milagre, um sinal visível para os gentios e não para nós. 1 Coríntios 14, 27, Paulo fala o seguinte, vamos descer aqui. No caso de alguém falar em línguas que não sejam mais do que dois, ou quanto muito três, e isso sucessivamente, e haja alguém de intérprete, porque isso é um sinal visível para os gentios. Se a gente fala uma língua que nem a gente entende, que não tem como provar que é real, os gentios vão olhar para aquilo e falar: baboseira, não existe, coisa errada. Mas com a Xenolalia a gente consegue provar o dom, provar que a gente fala uma língua que a gente não tinha um conhecimento e interpretar aquela língua, interpretar aquela língua idiomática. Interpretação só faz sentido se existe conteúdo linguístico real. E por pesquisas psicológicas, neuropsicológicas, pesquisas linguísticas também, o dom de glossolalia não é nada mais do que a gente repetir estímulos fonéticos da nossa própria linguagem. Um crente falando glossolaria no Brasil é diferente de uma glossolaria na Coreia do Sul, é diferente de uma glossolaria na França. Eles estão repetindo estímulos ou atos fonéticos da sua língua materna. Se é uma língua dos anjos, não deveria ser padrão todo mundo falar a mesma coisa? Cara,
Isso daqui é impressionante. Aí a gente vai em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1, que o pessoal usa também. Ainda que eu fale em língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa como o símbolo que retine. Ainda que eu falasse. Isso daqui, o pessoal tira muito do contexto. Ó, tá vendo aqui? Língua dos anjos. Língua dos anjos. Mas olhem, Paulo vai fazendo várias hipérboles durante o texto, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transbordar montes, se não tiver amor, nada serei. Você tá entendendo? Se eu tivesse toda a fé, se eu entregar meu corpo, aqui ó, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso nada me adiantará. Isso é uma figura de linguagem. Isso é puramente hipérbole. E não um sentido literal que Paulo está falando. Ele vem fazendo várias hipérboles durante o texto. Agora, um pouquinho de parte histórica, a gente precisa entender que isso de glossolalia foi algo mais moderno que surgiu. Alguns crentes da antiguidade eram mais sensacionalistas. Eu esqueci o termo agora. Eram sensacionistas, lembrei? Eram mais sensacionistas. Não acreditavam na atuação dos dons. Porém, hoje a gente já tem uma difusão melhor. A gente tem os continuistas, sensacionistas e os devanescentistas, onde eu me encaixo. Porém, a gente vê algo dos sensacionalistas que se repetiam durante a história. Vê surgir algo a mais sobre os continuistas, principalmente no dom de línguas, agora. Agora no século XX, 1906, com o movimento da Rua Azusa. A gente, por exemplo, tem João Calvino, que fala o seguinte: o dom de línguas foi concedido para que o evangelho fosse pregado em diferentes idiomas. Ou seja, João Calvino concorda com essa parte, que o dom de línguas é um idioma para pregar o evangelho e não para a gente se edificar. Ele via como idiomas reais e não como uma êxtase entre os crentes. O Waterfield, no livro, eu tenho que ler esse nome daqui, é Contrast Miraculous. Eu vou tentar deixar esse livro aqui na descrição para você comprar. Ele fala que os milagres apostólicos tinham um propósito específico e cessaram com os apóstolos. Eu não concordo muito com esse tema, acredito que Deus age da forma que ele quiser, quando ele quiser e no tempo que ele quiser. Porém, a gente vê que o dom de línguas, principalmente, era algo, um sinal para espalhar o evangelho, ou seja, nada de prática contínua descontrolada. Agostinho de Hipona, que eu já falei que eu desconsidero a opinião dele, eu acho meio errado, principalmente desses sensacionalistas, ele fala que o dom de línguas foi um sinal para o início da igreja. Só que o que isso prova no seu ponto, você falou que discorda, Igor. Agostinho de Hipona é século IV. E isso não é uma discussão moderna. Se o próprio Agostinho de Hipona falou isso lá no século IV, significa que, rapaz, talvez as pessoas do século mais avantajados não estejam tão certos, dá para se dizer. Bora lá. Qual a conclusão que podemos tirar disso? Se é bíblico falar em línguas incompreensíveis, por que que a gente precisa de um intérprete? Porque Paulo manda ficar calado se não tem intérprete. E hoje as igrejas pentecostais e neopentecostais, todo mundo fala em língua de uma vez. Todo mundo, e não dois ou três, que é uma ordenança do capítulo 14. Porque em Atos, todo mundo entendia a filologia. Ou é idioma, uma língua idiomática, ou é uma bagunça puramente emocional. Qual dos dois é? Não tem meio termo. Não tem, ou é isso. Pode ser os dois, eu tô aqui em cima do mundo, não tem meio termo. Mas vamos lá. O Novo Testamento não apoia sons sem sentido como uma manifestação espiritual. O que vemos na Bíblia são idiomas reais usados para proclamar o Evangelho. O resto pode até ser sincero. Você pode fazer de todo o seu coração. Você pode achar que aquilo não é verdade. Mas não é porque você acha uma coisa que é bíblico. Esse foi o vídeo de hoje. Queria passar um pouquinho mais da minha visão. Não acredito no sensacionalismo. Sou um devanescentista concêntrico.
Mas é isso, galera. Tamo juntasso. Deem suas opiniões aí nos comentários. Beijo bem grande. Falou, fui e tchau. Tamo junto. Clica no vídeo aí do lado